Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Como foi a noite de vocês? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham dormido bem, espero que vocês acordem bem dispostos e que vocês tenham um ótimo dia. Esse é o meu desejo. Estou vendo que a Marta Correia já está conosco, a Iva Amiga também, a Tatiane, Marília Tomazini, a Isa Canuto também está aqui conosco, a Viviane também, a Vera Lúcia, Dulcineia Tobias, o Espaço Herbalife Boa Forma, Juliane Terezinha, a Lucimara Costa Garcia também conosco, Elunai, legal, pessoal, seja bem-vindo, a Sirene também conosco, a Gilca, a Rubenita, Flávia Forte 2010, Carlos Alberto de Souza também conosco, Nanda Orquídea Lilás, Ardeli Ares também conosco, legal, a Zica Cris também. Zica Cris, preciso que você mande uma mensagem para mim no privado, para a gente poder acertar a questão da data da nossa conversa. O João Sandeski também conosco, bacana. Sejam bem-vindos, pessoal, um prazer receber cada um de vocês aqui. Tenho... A Marília disse assim que tem tantos exames prontos que precisariam uns 10 days. Bom, de repente a gente faz um hoje, Marília, e vê pelo menos os principais exames e a gente conversa. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, deixa só eu fazer alguns comentários aqui com vocês, tá bom? Só alguns aspectos. Por exemplo, ontem nós tivemos uma matéria publicada e essa matéria me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês essa matéria. Diz assim, como disputa entre Bolsonaro e Dória pode atrasar a imunização dos brasileiros contra o coronavírus ou Covid-19. E aí tem o primeiro texto que diz o seguinte, disputa com o governador põe em risco verba de 80 milhões para a fábrica de vacinas do Instituto Butantan. O Instituto Butantan ele é um instituto público do estado de São Paulo e eles têm um acordo firmado com uma farmacêutica chinesa chamada Sinovac para a produção da vacina Coronavac, né? E é uma vacina que está na fase de testes, assim como a de Oxford. Foram duas vacinas que se mostraram promissoras, mas daqui a pouco eu vou dar minha opinião a respeito do assunto. E aí o ideal, segundo os especialistas, seria investir no maior número possível de vacinas, né? Mas tem uma frase aqui do Bolsonaro que foi publicado na conta dele no Facebook, que é interessante. Ele diz assim, da China nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso, disse o Bolsonaro. E ele disse isso pouco tempo depois que havia sido anunciado, né, pelo Eduardo Pazuello, que é o nosso ministro da Saúde, né? E isso daí detonou totalmente a fala do Eduardo Pazuello, porque veja só, tá aqui na matéria diz algo que eu achei interessante, que diz assim, com apenas 67 caracteres, o presidente dinamitou um acordo de cerca de 2 bilhões de reais. O Ministério da Saúde planejava a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em conjunto com o Instituto Butantan, né? Então, o Eduardo Pazuello disse que investiriam 2 bilhões de reais. E aí logo na sequência, pouco tempo depois, né, o Bolsonaro fez essa publicação
aonde ele detonou o acordo e disse que da vacina chinesa ele não vai investir R$ 1 brasileiro. Né? Mas vamos analisar alguns fatos. Né? O primeiro fato é que nessa semana nós recebemos, né, um representante americano da área do comércio. Foi firmado alguns comércios entre Brasil e Estados Unidos, né? E todo esse processo, né, de firmar parcerias com Estados Unidos acontece justamente no momento onde os Estados Unidos e a China estão passando por uma tensão comercial, né? Eles estão aí trabalhando ferrenhamente um contra o outro nessa questão comercial. E o maior parceiro comercial do Brasil é a China. E o Brasil firmando parcerias com os Estados Unidos, obviamente que precisa se afastar um pouco da China, porque senão não consegue firmar parcerias com os Estados Unidos. E logo depois da visita desse representante americano, onde foi firmado algumas parcerias, vem uma publicação nessa linha do Bolsonaro, né, dizendo que não vai comprar, né, vacinas da China. Provavelmente isso seja um reflexo dessa visita americana, né, ao Brasil, onde foi firmada essa parceria comercial. Porém, eu queria expressar também um pensamento, não sei se uma opinião, mas pelo menos uma reflexão para a gente fazer. Processos de criação de vacina não são processos simples, são processos demorados. Algumas vacinas, às vezes, elas levam de 7 até 10 anos para que tenham, né, a sua aprovação, para que elas possam estar circulando no mercado e aí então cumprir o seu papel de imunização da população. O coronavírus ele foi anunciado, né, os primeiros casos no final do ano passado, mês de dezembro. Estamos falando então de uma vacina que não tem nenhum ano de estudo. Quando começou o estudo da vacina? Talvez a partir do momento que ela tenha se tornado uma pandemia. E aí ela chamou a atenção dos olhares do mundo todo. E nesse momento ela se torna então um centro das atenções. Com menos de um ano, talvez aí 9 meses, 10 no máximo, de estudo, já temos vacinas que estão chegando na fase final de teste, obviamente, que apressaram o passo. E apressar o passo quando se fala a respeito de uma vacina, talvez não seja a melhor opção. É óbvio que a gente gostaria muito de que tivesse uma vacina e que ela cumprisse o seu papel e deixássemos essa pandemia para trás. Mas estamos apressando o passo por causa do número de mortalidade, por causa das segundas ondas que têm aparecido já em países da Europa. Em apenas uma semana, a Europa contabilizou quase 1 milhão de novos casos. Aproximadamente metade desses novos casos foram divididos por 3 países: Itália, Rússia e República Tcheca. Então veja, essa segunda onda ela é real. Nós temos já um número bem expressivo de casos aparecendo na Europa. O Brasil ainda não conseguiu vencer a primeira onda de contaminação. Estamos aí estável na casa de 500 mortos diários. Então não conseguimos vencer a primeira onda. Não sabemos como será a segunda. A segunda onda da gripe espanhola ela matou muito mais do que a primeira. Mas apressando os passos com relação à vacina, isso pode ser algo bom, pero no mucho. E aí? Qual será o grau de confiabilidade dessas vacinas? Mas, levando em consideração todas as vacinas que têm sido estudadas, qual será o grau de confiabilidade de uma vacina produzida por um país comunista, um país fechado, um país onde nós não obtemos através, né, da internet, através das redes sociais e através dos canais de comunicação, né, do próprio país, informações que a gente pode considerar verídica. Vocês conseguem acreditar que realmente o nível de mortalidade num país que tem mais de 1 bilhão de habitantes foi tão pequeno quanto o anunciado? Será que realmente morreram só esse número de pessoas na China?
Se num país com mais de 1 bilhão de pessoas, com as tecnologias que eles têm, conseguiram controlar a doença tão rapidamente, seria algo extremamente louvável. Só que eu vejo outros países tão tecnológicos e tão disciplinados quanto a China, por exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, países que são muito tecnológicos e são tão disciplinados quanto os chineses, com uma dificuldade enorme de fazer o controle da doença. Até conseguiram fazer um bom controle no início da pandemia, mas depois também tiveram suas dificuldades. As pedras de tropeço apareceram pelo caminho desses países asiáticos e eles tiveram um grau de mortalidade alto e uma elevação do número de casos muito rápido. Agora, quem garante que realmente os dados da China, sendo um país comunista, são verídicos, são verdadeiros? Agora, é muito estranho o país onde surgiu a doença ser o primeiro a anunciar a vacina, e isso dá uma impressão muito grande de que tem suspeita por trás. Nós precisamos considerar essas questões. Talvez vacinas produzidas por outros países tenham um grau de confiabilidade maior do que as vacinas chinesas pela transparência, né, que esses países têm. Por exemplo, a vacina de Oxford talvez seja uma opção promissora agora para o futuro, né? A Rússia também não é uma coisa muito confiável, porque as coisas na Rússia parece que também não são tão simples e nem tão transparentes, né, quanto a gente gostaria. Então, em cima de tudo isso, eu acho que vale sempre a nossa reflexão. E essa frase do Bolsonaro, que eu vejo que tem uma relação direta com o estabelecimento das parcerias comerciais entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos nos trazem a possibilidade de fazer uma reflexão a respeito desse assunto, né? Parar, analisar e pensar, será que a vacina chinesa é a melhor opção? Será que não foi tudo uma estratégia da China para ganhar, né, dinheiro, se realmente eles conseguiram fazer o controle da doença tão rápido assim? Não sei. Eu não gosto de ficar pensando em teorias de conspiração. Não gosto de me delongar e nem gastar tempo em cima desse assunto. Mas que existem vários pontos de interrogação que não são respondidos quando nós pensamos a respeito dessa pandemia e a maneira como a China divulga seus dados, realmente isso não é confiável. Veja que o presidente americano Donald Trump, ele quebrou muito das parcerias que tinha com a Organização Mundial da Saúde, porque a Organização Mundial da Saúde não teve nem condições de investigar realmente os dados chineses, simplesmente acreditaram nos dados chineses sem uma investigação profunda, e isso irritou muito o presidente americano. Não só ele, eu acredito que boa parte do mundo fique com o pé atrás com relação aos dados da China, um país extremamente fechado, um país comunista onde não se divulga a verdade, onde a liberdade de expressão é proibida. Então veja, tudo isso me gera muita suspeita, e eu realmente, nesse aspecto, talvez, né, tendo a acreditar que essa frase do Bolsonaro, mesmo tendo uma relação comercial com os Estados Unidos, talvez seja uma frase que a gente precise refletir um pouco. Será que a vacina chinesa é a melhor opção? Será que não teriam outras vacinas de países que têm, né, uma possibilidade de ser mais transparente como sendo mais confiável no mercado? Bom, só queria deixar essa reflexão para vocês porque eu li toda a matéria e me chamou muito a atenção todo esse caso e talvez valha uma reflexão da nossa parte com relação a isso. Bom, vamos pensar, vamos analisar. Temos uma mente justamente para desenvolver uma mente crítica, um pensamento baseado em compreensão e decisões. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho antes de tomar a decisão pela vacina chinesa e simplesmente sair tomando uma vacina num país fechado, onde a origem da pandemia aconteceu lá. Pode ser algo muito suspeito. Marília Tomazini, será que a gente consegue dar uma olhada então em parte dos seus exames? Vou convidá-la para que a gente tente conversar um pouquinho e ver o que você tem aí de resultados de exames, ok?
Vamos tentar com a Marília hoje. Vamos ver se ela pode participar conosco. Fiz o convite, vamos ver aqui o que vai dar. Essa dificuldade nossa, às vezes, de estabelecer conexão pelo Insta é muito chata. Mas dentre as plataformas, para fazer esse tipo de programa que a gente faz aqui, que é o Today, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, ainda é a melhor. Não vejo que o YouTube seria uma plataforma tão interessante pela dificuldade de nós não podermos chamar uma outra pessoa para participar conosco. Então essa é a mais legal. A Elonai disse que fez o pão proteico que a gente ensinou no Gastronomia Vital 1.0 e o yakisoba. Disse que ficou maravilhoso. Legal, Elonai, a gente fica feliz de saber que vocês estão colocando em prática aquilo que nós ensinamos no Gastronomia Vital. Isso nos deixa muito felizes, né? O propósito nosso é justamente esse, que vocês consigam aplicar esse conceito que a gente tem ensinado e que realmente ele dê certo. Ó, Marília não conseguiu participar. Bom, então eu vou chamar Ardeli Aires, vamos ver se com ela dá certo. Estamos tentando já há vários dias, né? Vamos convidá-la mais uma vez. Nosso propósito é justamente conseguir atender as pessoas, né? Mas é que a Cris disse que mandou uma mensagem já no direct, vou dar uma olhada, porque eu tinha olhado e não havia encontrado. Não sei se de repente chegou tantas mensagens. Pessoal, até quero pedir desculpa para vocês, porque muitos de vocês mandam mensagem para mim no privado e eu não tenho dado conta de responder todas as mensagens. Chegam muitas mensagens mesmo. E eu gostaria realmente de atendê-los, mas infelizmente não consigo responder a todos. Eu até tenho brincado aqui com a nossa equipe de trabalho, onde eu tenho dito para eles que eu diagnostiquei uma nova síndrome, né, justamente por estar sendo portador dessa nova síndrome, que é a WhatsApp-fobia, né? Eu estou morrendo de medo do celular, porque toda vez que eu pego o celular tem tantas mensagens e eu sei que eu não vou dar conta de responder a todos, que isso está me dando desespero. Ó, Ardeli Aires também não consegue participar. A Marta disse assim, ó, depois que passei a ouvi-lo e entrei no Transformação Vital, minha vida mudou. Durmo bem, me deito 21 horas e 30 minutos no máximo, às 22, né? Obrigada por tanta sabedoria. Que isso, Marta, nosso papel é justamente ajudar. Mas o Transformação Vital realmente é um programa que é para gerar transformação na vida das pessoas e a gente tem percebido isso. E os alunos do Transformação, ó, eu terminei de gravar todas as aulas, né? Terminamos de gravar todas as aulas práticas, né? Demos ali algumas opções de receitas para vocês que vão ser postados já, eu acredito que sexta-feira, domingo, já deve entrar na plataforma para vocês. Então fiquem espertos que tem conteúdo novo entrando lá. E sempre que tiver alguma coisa que eu achar pertinente, eu vou estar gravando e colocando para vocês. Se mais alguém quiser participar, pessoal, escreve aí, porque as duas pessoas que nós chamamos não conseguimos contato com elas. Uma pena. Fico muito triste. A Elonai disse que estava vendo agora no rádio isso. É o cúmulo do absurdo. Quem mais precisa é prejudicado. Então, Elonai, eu não sei se está sendo realmente prejudicado quem mais precisa ou se está sendo poupado de uma experiência, quase que um filme, né, científico que a gente tem vivido, hein? Coisa complicada, viu? Falou na TV, a vacina que vem da China é testada em animais, é verdade? Essa informação, Flávio, é muito complicada da gente afirmar, de dizer que é verdade ou de desmenti-la. Porque da China a gente não pode confiar em nenhuma informação. Não dá para confiar. E toda vacina, ela começa a sua fase de teste em animal. Toda vacina começa a fase de teste em animal. Imagina, seria uma loucura, uma insanidade a gente pegar uma vacina e começar a fazer o teste em humanos, né? Então a gente precisa começar o teste pelos animais. Porém, eu não sei, né, se eles partiram para a fase de teste humana, porque depois que você testa nos animais e esses animais sobrevivem à aplicação da vacina,
você consegue perceber que teve um aumento da imunização, ou seja, você encontra um nível elevado de anticorpos, aí você começa a fazer os testes em humanos, né? E, como eu disse, a China, por ser um país tão fechado, né? Imagina, pensa comigo, se a vacina Coronavac não fosse produzida pela China, fosse produzida pela Coreia do Norte, você tomaria? E aí? Você faria o uso da vacina se ela fosse produzida pela Coreia do Norte? Então fica muito complicado, porque esses países que são muito fechados, regimes fechados, não trazem confiabilidade, porque você não tem informações reais, não existe transparência. Se a vacina estivesse sendo produzida por Cuba, se estivesse sendo produzida pela Venezuela, qual seria o seu grau de confiabilidade? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro está certo ou errado. Não é esse o meu mérito julgar, né, as suas intenções e as suas frases. Mas pelo menos eu usei a frase dele para trazer uma reflexão. Porque eu acho que uma ou mais pulguinhas atrás da orelha a gente deve ter com relação a essa vacina. E outras também, obviamente. Mas vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra a vacina e nem que eu não vou tomar vacina. Eu só vou esperar ver se vai morrer alguém antes para tomar depois. Tô brincando. Mas assim, vamos continuar usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos e saindo pouco. Vale a pena. Neus7680 diz para eu falar um pouquinho a respeito de psoríase, né? Poxa, queria conversar com uma pessoa. Eu posso até falar sobre psoríase, mas eu queria conversar com alguém. E deixa eu falar rapidamente aqui sobre algumas questões da psoríase, então. Mas se alguém quiser participar, pessoal, por favor, escreve aí, eu quero conversar com alguém. Já são 7h22, tem que chamar logo. Psoríase é uma doença autoimune. E por ser uma doença autoimune, tem uma relação direta com a parte emocional. Então, pessoas que não controlam o emocional geralmente não têm um bom prognóstico da doença. A doença tende a evoluir rápido, tende a comprometer muito a pele dessas pessoas, né? Porque essa relação íntima com o emocional é preocupante para doenças autoimunes. E não somente a psoríase, mas todas as outras doenças autoimunes têm essa relação muito íntima com o emocional. E a gente sabe que emocional hoje está meio complicado, né, pessoal? No Brasil, a gente já tinha índices bem alarmantes de doenças psiquiátricas antes da pandemia, por volta de 20% da população acometida por depressão, que é o estágio aí máximo da tristeza humana, segundo Kofi Annan. Gostei da definição dele, quando ele diz que depressão é o estágio máximo da tristeza humana, a doença que mais rouba os pais das famílias e os talentos da economia. Por quê? Uma doença que gera afastamento do trabalho e uma doença que faz com que a pessoa viva num mundo paralelo, onde ela não consegue conviver com a família da maneira como deveria. Então, interessante a definição dele. Depois, o nível de doenças como a ansiedade já era altíssimo. 50% da população acometida por ansiedade, entre 70% a 80% acometida ou por estresse ou síndrome do pensamento acelerado. E aí eu fico pensando, como isso não deve ter piorado no período de pandemia? É isso mesmo. Nesse período de pandemia, eu acredito que as doenças psiquiátricas devem ter dado um boom, deve ter explodido o número de pessoas acometidas por esse problema. Ou pessoas que já eram acometidas, que entraram num caso mais grave da doença. Eu acredito nisso. Agora, não temos estatística a respeito disso, mas todas as pessoas então que tiveram essa piora nos seus aspectos emocionais, principalmente nesse período de pandemia, e têm doenças autoimunes, devem ter piorado muito das doenças. Quem tem artrite reumatoide, quem tem lúpus, quem tem tiroidite de Hashimoto, síndrome de Jogwin, né? Problemas como psoríase, tudo isso deve ter piorado muito nesse período de pandemia. Então nós precisamos justamente trabalhar para que a gente possa, né, fazer um controle emocional melhor.
E o estilo de vida tem uma relação direta com esse aspecto. O horário de sono, você tomar sol e normalizar o nível de vitamina D, o tipo de alimentação que você come, fugindo de alimentos que sejam estimulantes, tendo uma alimentação integral. Os alimentos integrais, eles funcionam para nós muito bem nessa questão do aspecto emocional, porque eles fornecem muitos nutrientes que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Então é bem importante nós fazermos mudanças como essa. Atividade física, muito importante. O Flávio disse que não vai tomar vacina da China. Né? Também estou muito pé atrás com a vacina da China, viu, Flávio? Confesso para vocês que da China eu não estou muito afim, não. Estou meio que fugindo da vacina aí. Então, assim, ó, doenças autoimunes têm essa relação direta com o emocional. Você melhorando o seu emocional, obviamente que você vai controlar muito melhor. Ó, a Márcia pediu para eu chamá-la. Vamos ver se a gente consegue falar com ela, mesmo sendo 7h25. Dá tempo da gente aproveitar e conversar um pouco com ela. Márcia Francisco do Sá, acho que ele é isso. Aguardando. Terceira pessoa que nós estamos chamando hoje, hein? Como está difícil, né? Today fica prejudicado dessa forma, né? A gente não conseguindo fazer o contato e falar com as pessoas que queremos. Uma pena. André disse que o dia está lindo, de sol por lá. Aqui tem sol, mas está meio tímido o sol. Agora, vocês não estão ouvindo provavelmente, mas eu tenho um coqueirinho aqui bem ao lado, né, do escritório e ele já está lançando as suas florzinhas. E nós conseguimos ouvir aqui de maneira muito nítida o barulho das abelhas, né? E é legal ouvir esse som. Aí eu também não consegui o contato com a Márcia. Tá fácil a coisa não. A Emília disse que o Bolsonaro tem língua solta, mas até agora tem acertado. Pois é. Eu acho que ele fala demais também, Emília, mas nesse caso é da vacina chinesa. Ele traz a possibilidade da gente refletir sobre alguns aspectos. Sobre a tal vacina de cavalos, né, que injetam em nós os anticorpos dos animais, coisa estranha, né? Nesse caso, não é estranho, André. Não é estranho, porque você está fazendo uso de anticorpos que foram produzidos pelo cavalo contra o vírus. O cavalo é um animal é um animal muito resistente quando comparado ao ser humano, né? No entanto, que os soros antiofídicos eles são justamente produzidos, né, aplicando o veneno nos cavalos. E olha, a vida dos cavalos que recebem esses venenos de cobra para a produção de soro antiofídico não é fácil não, viu? Se você olha a situação que ficam os cavalos, né, que recebem essas doses aí de venenos, né, a situação dele é caótica, viu? O bichinho fica mal. Mas é uma forma que foi encontrada de salvar o ser humano caso seja, né, picado por uma cobra, ou mordido por uma cobra. Né? Ela tem dente, então deve ser mordido. E a vacina, muitas vezes o estudo em animais é muito promissor. É daí que grande parte das vacinas que hoje nós temos foram produzidas. Elas foram produzidas em animais e depois, né, utilizadas em ser humano. Então, não vejo isso como uma prática estranha, não, André. Eu acho que é uma prática comum. E daí surgiram as vacinas que têm salvo milhões de vidas, né? Então, é normal. A Ivone disse que lá nos Estados Unidos quase tudo é feito na China. Não, quase tudo do mundo inteiro, né, Ivone, é feito na China. A China, nessa parte aí de produção de produtos de manufatura, domina praticamente o mundo inteiro. Então a coisa é forte, né? O Flávio está dizendo que a vacina da gripe levou 10 anos. A da gripe, Flávio, tem uma diferença entre o coronavírus. É um vírus muito mais mutável, o da gripe. Então, era muito difícil você conseguir fazer uma vacina para a gripe, porque você tinha que reunir um número muito grande de cepas, né, de vírus. E aí, nesse caso, a gente teve uma dificuldade muito grande para fazer a vacina, porque já existiam muitas cepas. No caso do coronavírus, se fala de 3 cepas, né?
uma cepa que circula na China, uma cepa que está na Europa e uma outra no Brasil. Então, são 3 cepas diferentes que têm circulado. Então, nesse caso, é mais fácil você conseguir produzir uma vacina, apesar de que eu vejo que 9 meses é um tempo muito curto para a produção de uma vacina. Porém, é muito mais rápido a produção de uma vacina para um vírus menos mutável do que para um vírus tão mutável quanto o da gripe. Mas é interessante sua colocação. Eu acho que a melhor vacina que a gente tem nesse momento, para ser sincero, é tomar doses altas de vitamina D. Saiu aí uma pesquisa, já mostrei para vocês, falando que quem tem nível normal de vitamina D tem muito menos chance de desenvolver a doença. Vamos tomar vitamina D, pessoal. Vitamina D não tem contraindicação, não. Subir nossa vitamina D para cima de 40 aí, talvez seja a melhor estratégia para a gente ficar livre dessa doença até que realmente tenha uma vacina comprovada cientificamente e que não tenha vindo do país de origem da doença. Deixa eu ver aqui, ó. A Rita pergunta: quando eu acabar de tomar a B12 injetável, vou tomar um comprimido de metilcobalamina de 5.000 microgramas, né? Um por semana. Por quanto tempo? Até Jesus voltar. Não precisa parar de usar a vitamina B12 tomando um por semana. Talvez você nunca vai chegar a uma dose, né, de concentração sanguínea de 900. Então, pode continuar fazendo uso, acho que sem problema. Sem problema. Noemi Chagas conosco também, Shirley da Silva também. A Eliane Sudário fala assim: minha B12 deu 236. Tem algum problema eu tomar 6 injeções e suplementar com 7.000 I diária por 3 meses? Bom, abaixo de 200 a gente recomenda 6 injeções. Acima, não recomendamos porque não vemos a necessidade, mas contraindicação não teria. Mas depois que você tomasse as 6, Eliane, eu sugiro que você faça o exame de B12 antes de começar a suplementar com 7.000 UI diária. Porque se de repente você ficou muito próximo, né, de um nível de 900, aí não valeria a pena usar diariamente as 7.000 UI, e sim uma vez na semana. Então, primeiro, faça o exame depois de terminar de tomar as 6 injeções de citoneurin. Aí sim, você vai ter um valor, né, para poder tomar uma decisão mais racional, mais centrada e não ficando dando tiro no escuro. A melhor coisa é quando a gente tem um dado concreto. Em cima do dado concreto, a gente toma uma decisão. E aí, em cima disso, eu vejo que seria mais lúcido na nossa ação, tá bom? O Flávio diz assim, ó: se a praia já está cheia, imagine quando a vacina sair. Pois é. Ontem à noite eu fui fazer uma palestra em Valparaíso, aqui em Goiás, né? A igreja está promovendo um trabalho de evangelismo numa comunidade carente e eles me convidaram para falar sobre câncer de mama. E eu fui falar sobre câncer de mama ontem. Eu até vou fazer uma live agora nesse mês de outubro falando sobre o câncer, né? Não só especificamente o câncer de mama, porque câncer é câncer, né? Independente de onde nós tenhamos ele. Porém, existem muitas portas que a gente tem aberto e convidado a doença, deixado o ambiente muito propício para a doença se manifestar. Então eu vou fazer uma, uma live para vocês aí sobre câncer, falando sobre vários aspectos do câncer para a gente discutir um pouco sobre o assunto. Mas eu fui fazer essa palestra ontem e eu me assustei, assim, nós tínhamos um grupo bom de pessoas, não cheguei a contar, e não sou muito bom para mensurar o número de pessoas assim no olhômetro, mas uma coisa que eu me assustei bastante foi o número de pessoas sem máscaras, né? Eu fiquei de máscara o tempo todo, só tirei na hora que eu fui fazer a palestra, mas higienizamos bem o microfone, porque eu tive um amigo que já pegou, né, esse coronavírus aí no microfone, né? Então, coisa séria, né? Quando a gente sai. Mas a gente sempre pede a proteção de Deus, tem buscado fazer a nossa parte para cuidar da imunidade. Corremos o risco, não tem como, mas não posso deixar de levar informação, principalmente para uma população carente, para uma população que geralmente já não tem acesso à informação em nenhum sistema de saúde competente.
Então eu faço com o maior prazer esse tipo de trabalho, né, de ir numa população mais carente para poder compartilhar conhecimento. E ontem foi sobre o câncer. Devo ter falado uma hora e quase uma hora e meia, uma hora e vinte, talvez, não sei, sobre esse assunto. E aí, nesse aspecto, me assustei de ver o número de pessoas sem máscaras. As pessoas estão agindo como se já tivéssemos controlado essa pandemia, como se ela não existisse. E isso é preocupante, é preocupante. Então, esses baile funks aí totalmente de aglomerados, né, gigantescos, as praias lotadas, né, esses feriados prolongados que o povo resolveu aproveitar. Então, assim, são coisas que preocupam bastante, né? Será que já não tinham os recursos para essa vacina? E se faz corpo mole? Não sei, Fátima, não sei. Estão diminuindo a população também, né? Deixa eu ver aqui, ó. A maioria morreu porque foi orientada a procurar o hospital, só se sentisse falta de ar. Questionei muito junto à Central Covid. Emília, isso daí é complicado. Eu, por exemplo, no mês de janeiro, eu fiz uma viagem. Eu vou falar das datas para vocês. Peraí que eu vou olhar aqui no calendário e eu vou falar direitinho para vocês. Dessas datas aqui, ó. Levando em consideração essa fala aqui da Emília. No dia 19 de janeiro, eu tomei um voo em São Paulo, em direção a Brasília. Dia 19 de janeiro, tomei um voo de São Paulo para Brasília. No período desse voo, eu tinha três chineses sentados atrás de mim, três chineses sentados ao meu lado, só tinha um corredor, e mais três chineses na frente desse. Eram 9 chineses, eu contei. E todos eles falando em mandarim, né? Eu saí quase poliglota aquele dia do avião. Mas eu viajei no dia 19 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, exatamente 14 dias, e nós sabemos que a manifestação do caso clínico da doença geralmente apresenta os primeiros problemas respiratórios com 14 dias depois. Exatamente 14 dias depois, no dia 2 de fevereiro, eu comecei a manifestar sintomas de falta de ar. Eu tenho rinite, bronquite, sinusite, asma, mas essas doenças estão controladas. O estilo de vida que eu tenho levado não tem feito com que eu passe mal dessas doenças. Mas no dia 2 de fevereiro, exatamente 14 dias depois, eu tive sintomas de febre branda, tive muito refluxo, coisa que não é comum para mim, eu não tenho refluxo. Tive muito refluxo. Tive uma perda de paladar, o alimento estava sem gosto, estava estranho. E falta de ar, dificuldade enorme para respirar. Procurei um hospital. Fui ao hospital, relatei o caso, disse que havia feito uma viagem não internacional, mas uma viagem nacional, mas com contato com pessoas de fora do país e estava com esses sintomas, né? A médica, no mês de fevereiro, começando ainda essa questão, né, do coronavírus, né, ou pelo menos a se falar do coronavírus, porque pesquisas já provaram que nós tínhamos casos muito antes dos primeiros casos, né, que foram diagnosticados no país, porque ao analisarem o esgoto, eles encontraram o vírus e como é que o vírus estava no esgoto se não tinha ninguém contaminado nessa época. Então, tem umas coisas que não batem. E o vírus não estava circulando antes do início da pandemia. É óbvio que a pandemia começou muito mais cedo daquilo que as pessoas, né, colocam hoje como sendo datas prováveis do primeiro caso. E eu estava com esses sintomas, fui ao hospital e questionei se não poderia ser coronavírus, né? Fiquei extremamente preocupado. Falei assim, meu Deus, será que eu vou ser o caso zero no Brasil? Vou ser o primeiro a morrer dessa doença infeliz? E a médica disse assim,
Nós não estamos fazendo teste para pessoas que não viajaram fora do país. Tá, e eu fico pensando, a doença não veio de fora do país para o nosso país? Alguém tem que ter trazido. Por que tem que ter sido um brasileiro que foi para a China e pegou a doença na China? Ou foi para a Europa e trouxe a doença da Europa? Por que não pode ter sido um chinês que veio para o Brasil? Por que não pode ter sido um europeu que veio para o Brasil e começou a disseminar a doença aqui? Tinha que ser um brasileiro que viajou fora do país e trouxe a doença? Claro que não. Que burrice, que insanidade a gente pensar dessa forma. Ah, um brasileiro viajou e ele trouxe o vírus. Não. Pode muito bem ter sido um europeu. Pode ter sido até um chinês que tenha vindo para o Brasil contaminado, sem estar apresentando sintomas, e ser um disseminador da doença assintomático. Então a gente nem para pensar. É uma asneira que a gente escuta atrás da outra, às vezes, com relação a essa pandemia. E aí, no caso, não quiseram fazer o teste. Não quiseram fazer o teste. E ainda não tinham os testes de laboratório disponíveis. Eu não fiz o teste do corona. E não fiz até hoje para saber se eu tive ou não. Mas não é muito estranho você ter os sintomas clássicos da doença exatamente 14 dias depois de você ter feito uma viagem ilhado por um monte de chinês dentro do avião e te negarem de fazer um teste? Aí me prescreveram. Eu sabia que não era gripe, porque de gripe eu tenho experiência. Lembra que eu já falei para vocês que eu tinha 6 gripes no ano, era um mês gripado e um mês se preparando para a próxima gripe. Então, assim, muito estranho não terem feito o teste, mas muito estranho os sintomas. Eu tô com os problemas respiratórios controlados, minha imunidade é muito boa. Aí eu tenho uma febre branda, tenho um refluxo que aparece do nada e uma dificuldade enorme para respirar. Chama atenção, né? E aí não fazem o teste, não fazem o teste. Então, assim, é muito complicado, Emília, porque se eu tivesse realmente com a doença, quando que eles iriam fazer o diagnóstico da doença? A hora que eu tivesse entrado num hospital, como sendo um caso clínico grave já da doença, e de repente eu já teria disseminado a doença para um monte de gente. Agora, por exemplo, em casa, depois que eu tive esses sintomas, poucos dias depois, a minha esposa também teve alguns sintomas estranhos, né? Teve diarreia, e a gente sabe que a doença ela não afeta somente a parte pulmonar. Hoje já está comprovado que ela pode gerar um monte de efeitos que ainda não são nem conhecidos, né, pela ciência. Doença nova, a gente quase não tem informação. Então, assim, é muito estranho mesmo, Emília, esse negócio de mandar ir ao médico somente quando você está com dificuldade. A Fátima pergunta se eu vou tomar vacina. Bom, eu vou, mas não estou afim de tomar a vacina chinesa, não. Estou querendo esperar uma vacina aí de um outro país, né, que tenha mais confiabilidade, seja mais transparente. Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? Os pássaros estão cantando e as abelhas estão zunindo, né? Então, tem os dois aqui. E a Emília levantando aqui, ele pode dizer, pois é, conseguiram controlar o vírus tão rapidamente, sei lá, muito estranho. Eu não vou afirmar nada que esse vírus foi criado em laboratório, não, mas que tem coisa estranha, tem. E eu vou ficar com meus 2 pés atrás com esse negócio dessas vacinas muito loucas aí. O meu estado, que é o Paraná, está firmando parceria aí com a China. A China está sendo acusada de ter roubado a fórmula da vacina dos outros países. Você acha quem realmente trouxer uma vacina confiável? Você já parou para pensar quanto que não vai ganhar de dinheiro esse país? Isso aqui, meu amigo, é uma corrida do ouro. Pode acreditar. Corrida do ouro. Tipo, corrida que teve em Serra Pelada. Pois é muito parecido. Todo mundo quer ser o pai da criança. Vai ganhar muito. Como vai saber quem vacinar, né? Se há casos de pessoas infectadas sem sintomas. E eu sei lá. Mas não consegui falar com ninguém. Não consegui falar com ninguém. Mas pelo menos a gente já falou mal de um monte de coisa aqui hoje.
Agora eu tô vendo que a Luísa também pediu para participar. Lá embaixo, a mensagem dela. Luísa, 15 minutos, hein? 15 minutos é pouco. Amanhã eu chamo mais alguém. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Sueli pede para eu falar mais uma vez sobre o ciclo da melatonina. Então vamos lá. Compre melatonina de 1 miligrama. Tome 5 miligramas nas 15 primeiras noites. 3 miligramas nas próximas 15 noites. 1 miligrama nas próximas 15 noites. Depois, 30 noites. Noite sim, noite não. 1 miligrama. Quando eu falo de 1 miligrama, comprando então a melatonina de 1 miligrama, é um comprimido. Não. Agora eu estou vendo aqui, ó, a Ananda pedindo. Não. Ficou para trás hoje, que pena. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. A Zanetti disse que mandou mensagem para mim, nunca foi respondida, Zanetti. Eu já faço um pedido de desculpa público aqui para você. Não tem gente falando que precisa entrar no Transformação Vital. Não. Nós vamos selecionar uma pessoa de cada estado para fazer o desafio da transformação vital. É como se fosse a transformação vital numa versão short, mais curta, né? Onde eu vou dar 8 horas aulas de conteúdo para promover o processo de transformação nas pessoas em 28 dias. E nós vamos estar selecionando as pessoas. Se você quer participar, Ilonai e outros mais, entre nos nossos grupos, porque nós vamos colocar lá o acesso para você poder preencher o questionário. Eu já estava falando com o Weber ontem e ele me disse que nós já temos aqui um número grande de inscritos para poder concorrer a essas vagas, né? Deixa eu achar aqui, ó. Foram já, ontem ele me passou os dados, já tem 253 inscritos, né, para essas 26 vagas, né, dos estados brasileiros, uma por estado. E aqui de Brasília eu vou estar chamando 10 pessoas. Ah, por que você vai priorizar Brasília? Porque eu moro em Brasília. Como é que eu vou trazer pessoa de outros estados? Mas nunca que eu selecionaria pessoa de outros estados, mesmo que ela dissesse assim, eu pago todas as minhas custas de viagem, o hotel para eu ficar, mas eu quero participar presencialmente com você. Eu gostaria muito, eu juro para vocês, que depois que passar a pandemia a gente vai abrir uma possibilidade dessa. Mas nesse momento de pandemia, eu não colocaria ninguém em risco saindo da sua casa e viajando, né, tomando ônibus, avião, tendo contato com um monte de gente para vir aqui para casa. Porque, de repente, essa pessoa pode ser contaminada no caminho e eu vou me sentir culpado pelo resto da vida, né, por ter exposto a pessoa, né, a esse contato com outras e ter adquirido o vírus. Então, eu não vou me perdoar por isso. Então, para que não corra risco de ninguém ser infectado, né, nesse processo de viagem para vir para cá e fazer um dia de medição comigo, eu não me sentiria confortável nesse momento. Por isso, as pessoas que eu vou selecionar para estar presente aqui comigo vão ser pessoas de Brasília. E elas vão ter que ter lá o testezinho dela para vir aqui para casa, claro. Você acha que eu vou correr o risco também de trazer o vírus aqui e disseminar para outras 9 pessoas e para minha família também, para mim? De maneira nenhuma. Então a gente vai fazer tudo com muita prudência e cautela. Mas, por exemplo, no futebol que eu jogo dia de domingo, eu ainda não voltei a jogar. Mas, por exemplo, o pessoal lá está exigindo teste para poder jogar futebol. Se até para jogar futebol estão exigindo teste, porque para vir aqui eu também não exigiria. Então nós vamos colocar algumas regras, né? Então, Leonai, se candidate. Quem sabe você consegue uma das vagas para participar da transformação, do desafio, né? Mas no mês de janeiro nós vamos lançar uma nova turma do Transformação Vital. E definimos ontem as datas, vai ser 11, 12 e 13 de janeiro. Então quem não conseguir uma vaga dessa já vá se programando, né, se programe, porque terá o custo do programa, muito mais em conta do que realmente é o custo real do programa. Né? Você já tem mais ou menos uma base do valor. Já se programe para que no mês de janeiro, caso você não seja uma das contempladas no desafio da transformação vital e queira participar conosco como aluno do Transformação Vital, com 16, 17 horas, aulas, né, gravadas, onde eu explico passo a passo todo o processo para você transformar a sua vida, né? Então já vá se programando, tá bom? A Andrea disse que
hambúrguer de grão de bico ficou uma delícia. Muito legal, né? Ó, a Flávia disse assim, ó, que ontem ela dormiu 22 horas e 9 minutos no sofá e acordou às 12h20. Bom, espero que tenha ido para a cama e dado continuidade. Mas veja que interessante, eu sempre falo para as pessoas, quem dorme por volta de 21 horas e 30 minutos, 22 horas, tende a acordar para ir ao banheiro, beber água, às 2 horas da manhã. Olha lá. Dormiu 22h09, acordou 12h20. Por quê? Porque geralmente o primeiro tempo de sono, ele leva esse tempo para ser processado. Cada volta do ciclo do sono, ele leva em média 1h30. Ou seja, você começa 21h30, primeira volta fecha às 11, segunda meia-noite e meia, terceira fecha às 2. Então, na média, é isso mesmo que acontece. Coceira no nariz. A Luzineide disse que o filho dela de 13 anos tem suor excessivo, né, nos pés e mãos. Vai ter que procurar um endocrinologista. Muitas vezes tem uma quantidade grande de glândulas sudoríparas nessa região, né? É uma doença, mas uma doença que não gera muito problema a não ser o desconforto. E aí, geralmente, se faz uma cirurgia, retira o excesso de glândulas e resolve. Coisa simples isso aqui, mas é tranquilo. A Ivone diz que é excelente a transformação vital, mas ela diz que está atrasada, né? Mas fica tranquilo, Ivone, é para cada um fazer no seu ritmo mesmo. E uma coisa que eu sempre digo do transformação vital é o seguinte: são 16 horas aulas. Não é para você separar um dia e assistir às 16 horas aulas. Não é assim que faz o programa. O Transformação Vital é um programa para você fazer da seguinte forma: você assiste a aula número 1, gera a transformação da aula número 1, implementa o que a aula número 1 sugere, vai para a aula número 2. Se for necessário, assiste de novo a aula número 1, mais de uma vez, duas, três talvez, até compreender o conceito. Compreendeu o conceito? Vai para a próxima aula. Terminou o módulo 1, que é um módulo da conscientização, lavagem cerebral, que eu digo, porque ali é a transformação na mente. Aí vou para o módulo 2. Vou assistir as primeiras aulas onde eu explico a respeito do teste diagnóstico. Vou fazer o meu teste. Em cima do resultado do meu teste, vou assistir a aula referente à mudança que eu vou promover na primeira semana, na primeira quinzena, no primeiro mês. E aí, então, implemento essa mudança. Refaço o teste. Vou para o segundo passo. E assim eu vou promovendo a transformação. O terceiro módulo é um módulo muito mais prático. É um módulo onde eu ensino sobre compras racionais, onde eu dou uma aula sobre nutrição, onde eu tenho aula prática também com receitas, né? Então tem todo um passo a passo para fazer, Ivone, o Transformação Vital. Não é uma coisa para ser implementado, né, enfiando goela abaixo, não. É para ir assim mesmo, nesse ritmo, com calma. Assisto, implemento. Assisto, implemento. Não adianta nada assistir e não implementar. Então, eu não quero que você dê um segundo passo, você que é aluno do Transformação Vital, nem um terceiro passo, você não implementou o primeiro. Não adianta. A Mari Joias diz que a vida mudou muito depois que me conheceu. Hoje eu durmo melhor, me alimento melhor, tenho qualidade de vida. Puxa, Mari, como que a gente fica feliz de saber essas notícias, né? Isso é muito bom. Pois é, Luna, eu vi que a Nanda pediu para participar, não só ela, como outras pessoas, depois que eu já havia feito 3 tentativas e estava muito tarde. A Emília disse que ontem ela se emocionou ao conversar com uma das filhas sobre o que passou antes da transformação vital. A Emília passou por um caso sério, pessoal, de pânico nesse período da transformação, no período da pandemia, antes de começar o desafio da transformação. E realmente, assim, caso de psicose, a gente pode dizer, né, Emília? Porque surtou, sofreu demais. Mas graças a Deus conseguiu recobrar aí os melhores momentos, né, do funcionamento do seu cérebro. A Rosineide diz que é incrível como que as instruções que eu tenho passado mudou a vida do esposo, né? E quando fazemos algo errado, já lembramos do Dr. Ricardo.
Só não me lembre como sendo um carrasco e nem me transforme em Judas, viu? Muito legal. Eu fico tão feliz, pessoal, de ver o feedback de vocês, né? A Flávia disse que tudo que vem da China é duvidoso. Eu acredito que as pessoas não, mas os produtos talvez, não. Acordamos super dispostos, né? A Rosineide fala, e olha que o esposo dela tem 72 anos. Uau! Isso, Rosineide, é uma coisa que me deixa tão feliz, porque assim, independente da idade, pessoal, acreditem, não depende da idade para você promover uma transformação na sua vida, para você colecionar uma história de sucesso, independente da idade. Claro que aqueles que têm a oportunidade de receber essas informações e mais cedo, né, implementar, a gente fica muito feliz. Chegou, chegou a notificação aqui, né, que foi publicada aqui a revista International Journal of Obesity, o jornal de obesidade, né? Depois eu vou ver o que tem de novo lá, ver se tem alguma matéria interessante sobre alguma descoberta nova sobre obesidade e eu compartilho para vocês. A Isa disse que vai pedir os exames do filho, e tomara que quero muitas orientações depois, né, quando ficarem pronto, ok, estamos aqui. A Nanda disse que, com sinceridade, ela disse que não vai tomar a vacina do primeiro lote. Pois é. A Elunai disse que desta feira ela é a última. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O nosso tempo está quase acabando. Uma pena não conseguir chamar ninguém, né? Eu queria tanto poder conversar com as pessoas. As três que eu chamei eu não consegui hoje. Rosanete diz assim, amiga, você aí que sabe fazer grande bico, lentilha, ervilha, comprei, mas não sei como faz. Rosanete, o grão de bico, lentilha e ervilha, eles podem ser cozidos, né, como sendo feijão. Você cozinha como prepara o feijão, né? Pode ser dessa forma. Mas você também pode fazê-los cozido a vapor, né, para poder utilizar na forma de salada. Então tem várias opções. A Ana Lúcia Linhares diz, deixa eu ver o que ela diz aqui, ó. Doutor, aprendi no Gastronomia 1.0. Já fiz 2 vezes a granola. Aprendi muitas coisas. Meu sono também normalizou. Aprendi a fazer queijo de tofu. Nunca mais engordei. Estão vendo? Como não ser uma pessoa feliz com esse tipo de informação que vocês nos dizem? Não tem como. Impossível. Não, Nanda, eu vi sim que você pediu para participar, só que assim, tem muitas mensagens e eu vou subindo, rolando a barra e vou lendo e fazendo os comentários. Por isso eu demorei para chegar, né, no seu pedido. Teve 3 pedidos antes e nenhum dos 3 eu consegui falar. Uma pena. Rosângela, seu irmão que está com gota e tem 53 anos, tem que falar para ele dar uma observada no ácido úrico dele. Se estiver elevado o ácido úrico, ele precisa reduzir o consumo de proteína, principalmente proteína de origem animal, se ele fizer consumo. A Isa disse que é aluna do Gastronomia 2.0 e quer saber como adquirir o 1.0. Isa, dentro dos grupos, eu acho que tem acesso, eu acho que no próprio Insta tem aí o link para adquirir o 1 e o 2. Se não tiver, eu vou pedir para o Gilmar colocar para a gente, que é ele que cuida dessa parte da rede social, que sabe mexer nessas coisas. Eu sou meio zero à esquerda, meu negócio é estudar sobre saúde para ter conteúdo para falar para vocês. E não ficar me dedicando muito a essa parte tecnológica. Por isso eu tenho pessoas que trabalham comigo. Porque imagina se eu tiver que estudar sobre tecnologia, fazer todas as atividades que eles fazem, eu não tenho condições de fazer Today, não tenho condições de fazer saúde em pauta, de atender e assim por diante. Ó, a Ivone disse que ela deixa de molho aqui o grande bico por 8 horas, depois cozinha na pressão, rapidinho. Ela pode fazer salada, sopa ou panqueca. Muito bom, Ivone. Eu fico feliz de vocês estarem ajudando uns aos outros aqui também. Muito legal. Legal, muito legal. Bom, vou rolar lá para baixo, porque teve muitas mensagens.
Só para eu poder verificar o que vocês estão falando aqui no final. A Sara quer saber se a minha consulta tem retorno. Não tem, Sara. Eu faço uma consulta já de 1h30, 2 horas, mas não tem retorno. Ó, consultas de retorno geralmente são aquelas consultas de meia hora, 1 hora. A minha consulta tem 1h30, tem 2 horas de duração. Eu vou até com 2 horas, né, de tempo dedicado para resolver o teu caso. É para trabalhar muito bem. Então eu não tenho retorno na consulta. Porque se eu der retorno na consulta, eu quase não consigo atender ninguém. Por isso eu prefiro dedicar 2 horas, né, para atender muito bem a pessoa. Mas não consigo fazer retorno. A Suzy, que é nutricionista, disse que fez o print sobre a questão do emagrecimento e compartilhou lá no grupo da Igreja de Saúde. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ter nutricionistas aqui conosco também, porque quem dera, quando eu me formei, ter alguém fazendo um trabalho que nós temos buscado fazer hoje, aonde tem tanta informação científica que a gente tem transmitido aqui, para poder me dar suporte também para iniciar minha jornada como nutricionista. E eu gosto de ter profissionais de saúde aqui, porque se vocês quiserem, pessoal, que são nutricionistas, ó, agora estou falando para nutricionista, pegar casos dos pacientes de vocês e trazer para a gente poder discutir no Today, me avisem, manda uma mensagem aí no direct, porque eu teria o maior prazer de discutir o caso dos pacientes de vocês e a gente poder aprender junto, né, discutindo esse caso. Seria fantástico, seria maravilhoso. Então a gente pode fazer esse tipo de trabalho, né? Eu estou vendo aqui, eu recebi a mensagem aqui da Suzy, eu sei que a Nair também, nutricionista, também nos segue, tem também a Thaís, né? E devem ter outros também que ainda não se manifestaram, mas assim, ó, eu gostaria muito, né, de poder discutir os casos com os nutricionistas, seria muito legal. A Isa pergunta se eu faço consulta online, eu faço sim, a minha esposa que marca a agenda, tá bom? Ó, a doutora Adriana aqui, ela é pediatra e diz que tem contribuído também. Então, doutora, se você também quiser trazer algum caso para a gente poder discutir junto, né, esse trabalho multiprofissional seria muito legal a gente realizar aqui no nosso Today, né? Seria um prazer. Ó. A, é, a Nutri Eulina Santos diz que quer discutir um caso clínico. Legal, Eulina, manda mensagem para mim no direct. Vamos nos organizar. E aí eu faço com o maior prazer uma discussão de caso com vocês. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo e todos que estarão assistindo vão aprender muito. Tenho certeza. O ano que vem, eu estou bolando um quadro novo para a gente poder trabalhar. Vai se chamar Ciência Vital, né? Ó, a Cláudia Lima é estudante de nutrição. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer um bate-papo aqui, seria muito legal, né? E eu pretendo, sim, a Bilene pergunta para eu fazer uma imersão para nutricionistas e profissionais da área de saúde, aí no caso, né? Eu pretendo, o ano que vem, quem sabe, lançar um produto específico para profissionais, né? Para profissionais. Mas eu quero começar um quadro, o ano que vem, chamado Ciência Vital, onde eu quero trabalhar questões de anatomia, questões de bioquímica, de fisiologia, quem sabe histologia, embriologia, para que a gente possa trazer um conteúdo mais científico, que vai beneficiar muitos profissionais, mas que vai ajudar muito também as pessoas que são leigas, para entender um pouco como funciona o seu corpo. E aí, entendendo como funciona o seu corpo, você vai poder fazer escolhas conscientes. Esse é o nosso propósito. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Então, desejo que no ano de 2021 a gente ainda tenha mais esse novo quadro, manter o Today, Saúde em Pauta, e ainda colocarmos esse novo quadro, que vai se chamar Ciência Vital. Né? E vocês viram que eu gosto do nome Vital em tudo, né? Porque Vital é de vida. Então é ciência para a vida, a gastronomia para a vida, né? A transformação para a vida. Então a transformação vital, ciência vital, gastronomia vital, nutrição vital e assim por diante, né? A Lucineide, ela é técnica em enfermagem, legal. A Alessandra Macedo é psicóloga também, dá pra gente fazer uns trabalhos legais juntos aqui. Então, assim, muito bom, muito bom.
Pessoal, são 8 horas e 4 minutos. Eu peço minhas desculpas mais uma vez porque não consegui falar com nenhuma das 3 pessoas que eu chamei. Tivemos problemas de conexão e demorei demais para ver que havia outras pessoas pedindo. Mas acho que foi muito legal, né, o Tio Day de hoje, a gente poder fazer uma reflexão a respeito dessa questão de vacinas, respondi uma ou outra pergunta, né, e ainda surgir essa possibilidade da gente ter uma interação maior com outros profissionais de saúde, sendo nutricionistas, médicos, enfermeiros, né, psicólogos, fisioterapeutas, para que a gente possa discutir casos juntos aqui. Eu acho que isso seria muito legal. E acho que a gente teria a possibilidade de juntos trazer uma contribuição muito grande para as pessoas que não são profissionais da área de saúde. Eu gosto muito do trabalho multidisciplinar, né? Eu não vejo um outro nutricionista como meu concorrente de maneira nenhuma. Quem quiser, né, ser atendido por mim, vai me procurar. Quem quiser ser atendido por outro nutricionista, vai procurar. Eu acho que tem mercado para todos nós. Mas eu vejo um outro profissional de nutrição como sendo um parceiro, do qual nós podemos estabelecer aí uma parceria para trazer a oportunidade de conhecimento para outras pessoas, para que essas pessoas possam alcançar a saúde. Então, os nutricionistas eu não vejo como sendo concorrente de maneira nenhuma, né? Nem outros que têm aí redes sociais muito mais volumosas em termos de seguidores do que a minha, porque eu comecei esse ano a dar uma atenção para a internet só depois da pandemia. Eu tenho que dizer que realmente eu era extremamente relaxado, né, com relação a isso. Ó, teve mais pessoal de saúde falando aqui, olha só que legal. Ó. Deixa eu ver quem mais. A Carmelita, técnica de enfermagem. A Márcia Nutri, olha só que legal. Ah, deixa eu ver quem mais aqui que colocou aqui como sendo profissional de saúde. Eu vi que tem mais, hein? Então, assim, ó, aqui ó, a Rose é enfermeira, que eu tinha visto passar aqui rapidamente, né? Então, muito legal. Então, pessoal, vocês que são da área da saúde, me mandem um direct se vocês quiserem participar junto para a gente poder ter essa possibilidade. Ó, a Krika disse que teve uma empresa chamada Vital, né? Então eu gosto desse nome. Então eu acho que hoje foi muito válido o Today, né, para a gente ter essa possibilidade de estabelecer parcerias com outros profissionais de saúde para trazer, né, conhecimento, conhecimento que gere vida. Esse é o nosso propósito. Gostaria de desejar um ótimo dia. A Fátima Barros também é Nutri, olha que legal. A Mônica é enfermeira, já formada há 10 anos, 10 meses, não, 10 anos, agora perdi aqui, em 10 meses, né? Muito bom. Então, pessoal, gostaria de desejar um ótimo dia para todos vocês, né? Eu tenho atendimento para fazer daqui a pouco, depois à tarde eu vou estar gravando, né? Nós vamos começar as gravações já das receitas do Gastronomia Vital 2.0 separadinhas para colocar na plataforma para os alunos. E nesse mês de novembro nós queremos ainda fazer a gravação do Gastronomia Vital 1.0 novamente. Nós estamos ainda pensando como vai ser. E também já temos aí um outro planejamento, porque as pessoas têm me pedido bastante, né? A Josi, ela é estudante aqui, a Aline, né? De nutrição, legal. E nós, agora no mês de novembro, queremos ainda lançar um outro produto diferente para vocês, de um negócio que estão me pedindo já há muito tempo, e de repente eu vou conseguir me planejar e fazer isso, né? A Marta Vaz é enfermeira, já aposentada, muito legal, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, que Deus realmente possa abençoar o dia de vocês. Desejo que vocês tenham, né, um dia fantástico com as bênçãos de Deus e muita saúde, tá bom? A psicóloga aqui, ó, Leila Cavalcante, ela disse que é aluna nossa dos cursos e diz que recomenda. Legal. Leila, muito obrigado. Um abraço, gratidão. Tchau, tchau. Ótimo dia.